Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 24 de outubro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje é o nosso estudo de número 18. Rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza. A nossa querida irmã Maria Luísa irá fazer a retrospectiva, do nosso estudo da semana passada, e vamos dar continuidade no diálogo entre Calderaro e André Luiz. Bora lá? Bom, nós vamos continuar hoje o Calderaro explicando para o André. Eles estão juntos num hospital observando um encarnado que está lá adoecido e acompanhado de um irmãozinho desencarnado. Então o André perguntou do Calderaro, entre tantas coisas, por que o homem não conserva lembranças? Aí o Calderaro diz, olha, nem se esquece totalmente na terra, não se esquece tudo totalmente, nem se recobra tudo assim que se chega no mundo espiritual. Quanto mais materializado for a criatura, mais difícil se torna o desprendimento do corpo físico, das lembranças, mas ele diz, todo homem conserva o quê? Tendências, certas tendências e faculdades. E ele diz que essas tendências e faculdades equivalem a lembranças, pequenas lembranças que se tem, aqueles insights que a gente tem, de repente ver uma pessoa, aí gosta dessa pessoa ou antipatiza, ele diz que tudo são tendências, são pequenas lembranças do passado. E o André então diz, olha, como que se explica bem, me explica melhor essa situação dessas três zonas do cérebro, Então ele diz, olha, a parte dos nervos, ela é responsável pela a impulsividade, a zona motora pela experiência e os lóbulos frontais já pelas noções superiores da alma, por aquela coisa já mais elevada. E exatamente essa parte aqui que nós vamos continuar hoje, estudando, que o Calderaro vai continuar explicando para nós. Então, a semana passada ele leu o parágrafo inteiro, o nosso querido irmão Augusto fazendo a voz de Calderaro, e nós paramos o comentário. Isso. A demora excessiva num desses planos, com as ações que eles são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Paramos aí. Isso. Então vamos dar continuidade daqui para frente para fazermos também um comentário, tá bom? Então vou pegar aqui, vou parando e comentando para finalizar o comentário desse parágrafo, ok? Bora lá? Então, só para recordar, nós temos os nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo os nervos, impulsividade, zona motora, experiências, e os lobos frontais, noções superiores da alma, ok? Então vamos lá. A criatura estacionária na região dos impulsos é o quê? Nervos. Perde-se no labirinto de causas e efeito. Estacionária na região dos impulsos. Impulsos eu não penso para fazer, eu faço. Depois eu vou pensar na besteira que fiz. E vou estar sempre sofrendo as consequências dessas atitudes. Por impulso. E quase sempre, ou sempre, os nossos impulsos não são bons. Se eu estou estacionada na região dos impulsos, perde-se no labirinto de causas e efeitos. Você roda, anda e consegue sair daquilo. Por isso que ele colocou labirinto de causas e efeitos. Porque quando eu tenho uma atitude por impulso, não é boa, é uma causa, e isso já vai gerar um efeito. E eu fico séculos, milênios nesse mundinho, nesse labirinto, agindo por impulso, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, a experiência, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro,
mecaniza a existência. Aqui ele já está entrando na experiência. A experiência estaria o quê? Zona motora. A experiência é justamente isso. Vá no passado. É isso que ele está pedindo aqui, olha. Olha só que interessante, olha. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. E não pensa que ele está falando aqui de guardar dinheiro, não é isso que ele está falando, não. Ele está falando aqui do ser espiritual. Avalia o teu passado, avalia o que tu já fizeste, verifica o que você deseja para o futuro, trabalhe em cima disso e não age de forma robotizada, maquinal, como uma máquina verdadeiramente. Esse passado é desta, porque a outra você não tem como lembrar. Você, esse teu jeito de ser, essa forma de ser, essa forma de pensar, não foi construído só nessa encarnação. Você é a soma do seu passado. Agora, se você me perguntar quantos séculos tu estás da mesma forma, eu não saberia te dizer. Da mesma forma eu posso estar tendo essa atitude aqui há séculos e não mudar. Eu mudo a cara, o corpo, mas eu não mudo a forma de ser. Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Uma experiência maquinal, como ele está dizendo. Uma experiência maquinal. Sem pensar. Você faz sem pensar. Sem Então muitos de nós mudamos o palco, mudamos as vestes, mas não mudamos a forma de pensar. Como nós não podemos detectar que nós estamos repetindo a mesma história? É devido às dores que nos causam ainda? Além das dores, eu costumo dizer que é só avaliar o tempo. Nós estamos falando de 2017 anos da vinda de Jesus. E se eu olhar para o meu comportamento hoje, ainda está muito distante do que Jesus quer. Então isso mostra que eu estou há 2000 anos fazendo a mesma besteira, pegando o educador maior. Porque eu não me considero ainda um ser que reflete o Cristo. Então eu estou há 2000 anos me refletindo. Estou atrasada? Eu estou. Já faz muito tempo. Entendeu? É só olhar para o que nós estamos fazendo hoje. Eu refleti muito nesse sentido, a gente no estudo, nessa experiência, sem essa base de organização como eu era, né, como ele diz aqui, né, sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro. Eu venho para cá, estudo, tenho essa experiência, mas não reflito nada e às vezes nem mudo. Nem mudo. Né, vocês também naquele aspecto desse passado recente, quer dizer, eu quando era jovem, eu tinha um comportamento. Quantos de nós ainda, já numa idade madura, ainda continuam se comportando como jovem, fazendo as mesmas besteiras, querendo se vestir da mesma maneira, querendo fazer as mesmas coisas? Quer dizer, então essa consulta é esse passado mais recente, para eu ver os meus erros e começar a me concentrar agora. E como disse o Chico, se eu não posso parar e fazer um novo começo, mas eu posso, a partir de agora, me melhorar e fazer um novo final, não é? Então ele entrou aqui na região dos nervos, agora ele está da experiência, ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro. Mecaniza a existência, destituindo-a, tirando de luz edificante. Não há evolução, não há luz. Fazei brilhar a vossa luz. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, olha lá, os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, aí já é quem? Os lobos frontais. Vocês estão entendendo, gente? Nervos, zona motora e lobos frontais. Os nervos, ele falou aqui, olha, região dos impulsos, zona motora, experiência, o esforço maquinal, em que você não para, não raciocina, não reflete. Agora ele vem para quem? Lobos frontais. No templo das noções superiores, olha lá, aqueles que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras. Você se tranca lá num templo, Jesus, Deus, 5 horas, 6 horas, 12 horas,
Agora vamos dormir. Cadê ela? Cadê a convivência com o outro? Então eu não posso me isolar, ficar só meditando, só aqui dentro estudando. Eu tenho que ir lá para a prática, entendeu? A gente pode ficar aqui, vamos nos trancar aqui, vamos estudar. Estudar, e não adianta. Isso é o quê? Se refugiar. Olha a palavra refugiar. O que é refugiar? Entendeu? Olha como ele coloca bem a palavra. Se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Porque eu posso estar renunciando, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu não vou fazer sexo assim, eu não vou fazer um monte de coisa assim. Isso tudo serve para quê? Eu não como carne, eu não como isso, eu não como aquilo, eu vou respirar essa folhinha. Sim, pelo menos a carne tu não comeu, tu deu para outra pessoa comer? Então, gente, isso é besteira. Há pouco uma pessoa disse, com som, eu li a obra de André Luiz, eu não consigo mais comer carne de jeito nenhum, não sei o quê, não sei o quê. Digo, mas tu chama palavrão, tu grita com teu semelhante, tu tá com dó dos animaizinhos, mas em compensação você não consegue respeitar o ser humano que está ao seu lado. Você acha que vai pesar mais na tua conta da evolução moral o fato de tu deixar de comer carne ou o fato de tu deixar de maltratar o teu semelhante? Aonde que você vai evoluir mais? O máximo que tu vais perder aqui, talvez um pouquinho de peso e proteína animal. Daqui a pouco tu tá com deficiência. Mas a evolução moral não tem nada a ver com a alimentação, porque Hitler era vegetariano e Chico era carnívoro. Tem nada a ver com a evolução moral isso. Para que nossa mente prossiga, então aqui o templo da noção, então quando você lê aqui, eu tenho que entrar nos lobos frontais. Vai, fica só nele para te ver só. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Por essa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Olha lá, é fantástico. Das conquistas passadas para orientar os serviços presentes, amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela. Quem é a fonte cristalina? Os ensinos de Jesus. A água pura e cristalina. Mas ele coloca aqui uma palavrinha, para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável, primeiramente, se equilibre. Mente é pensar? Mente e pensamento é a mesma coisa? Pensamento é uma criação. Quando ele está falando da mente, é a conquista ao longo dos milênios. Nós falamos bem isso na aula passada. Só ouvir lá no site que vocês vão recordar. Para que nossa mente prossiga na direção do alto, a mente, essa evolução, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços do presente, amparando-se ao mesmo tempo na palavrinha chamada o quê? Esperança. Quando nós perdemos a esperança, nós deixamos de viver. Na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. A fonte que me alimenta é a fonte superior. Meu idealismo não é terra a terra, é o idealismo elevado. Por essa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo um futuro santificante. E como nos encontramos indissolúveis. Onde é que é o futuro? Quando você fala de futuro, você pensa em que futuro? Aposentadoria? O futuro real. Então é pensar curto, mas meu futuro, estou preocupado com o meu futuro. Aí eu pergunto, que futuro? Não, minha velhice. É para acabar, meu filho. Você fala de futuro, pense grande. Porque o nosso futuro é a nossa vida real, que é a vida espiritual. É com ela que eu tenho que me preocupar. Porque ela é a real, o resto não é. E eu me preocupo tanto com a aposentadoria e esqueço do principal. Porque às vezes, em busca da aposentadoria, eu vendo a alma ao diabo. Entendeu? Briga tanto por uma coisa e desencarna antes.
E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, olha só, e eu achei lindo ontem, estudando o livro Pensamento e Vida, ele diz, a lei de afinidade é uma lei natural. E como é uma lei natural, nós não podemos interferir. Por isso é que quando eu estou vinculada a um espírito perverso, não tem como o espírito superior chegar e dizer, vou cortar isso aqui, porque é uma lei. Nós estamos aqui trocando, é afinidade. Se alguém tem que fazer isso, sou eu ou ele. Mas interferir nessa lei ninguém pode. E como nos encontramos indissoluvelmente, olha a palavra que ele colocou, indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco. Então nós vimos isso no Pensamento e Vida, vimos no Obreiros e estamos revendo aqui, indissolúvel. Então não adianta, gente, eu achar, a oração ajuda. Eu posso interceder pelo Augusto? Posso. Mas só o Augusto pode mudar a sua conduta moral para deixar de estar sob a ação desse espírito. Se ele não fizer esse movimento, não vai adiantar. Então ele diz, indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco em obediência a indefectíveis desígnios universais, que é o quê? Justamente essa palavrinha aqui de afinidade, que é uma lei inderrogável. Em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores. Qual eram? Lá no iniciozinho, nervos, vai lá na 59, zona motora e lobos frontais. Nervos, qual é o resultado do nervos? Zona motora e lobos frontais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores. Excesso. É bom meditar? Mas o dia inteiro não é. Pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores. Entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas, ou seja, iguais. De uma forma baré de se falar, farinha do mesmo saco. Se somos agressivos, impulsivos, nós estaremos vinculados a esse tipo de espíritos encarnados e desencarnados. E não tem como alguém chegar e cortar o fio. Só quem vai fazer esse movimento é a própria pessoa, fazendo uma renovação de atitude mental e comportamental. Não adianta ela vir para a enfermaria, para a urgência, pegar passe. Ajuda, mas alivia. É por isso que a casa orienta o quê? Quando a pessoa sai daquele estado de perturbação, ela vai para o estudo do Evangelho. E normalmente o que nós fazemos quando a perturbação passa? Eu dou continuidade? Isso é para tudo. Conversando com o ortopedista, ele sentia uma coisa interessante. O paciente faz assim, fazendo um link. O paciente faz assim, ele está se vendo de dor. Você entra primeiro com o quê? Um anti-inflamatório. Vamos cuidar dessa dor. Aí você vai passar a criatura para fazer uma fisioterapia, trabalhando limitado, com uma fisioterapia anti-inflamatória. Beleza, melhorou. A segunda parte, que seria o fortalecimento, na verdade a terceira, o fortalecimento do músculo, porque ele já não está mais com dor, que é a hora de fortalecer o músculo, o que o cidadão faz? Desaparece. Aí volta daqui a 3, 2, alguns meses, talvez anos, com dor novamente. Por quê? O principal ele não fez, que era fortalecer o músculo. Então, fazendo uma analogia, isso é em relação à alma. Você tem um primeiro atendimento, que a pessoa está se vendo, está desesperada, está totalmente enlouquecida, você faz esse acolhimento, você faz um tratamento anti-inflamatório, vamos dizer assim, diz, olha, agora é preciso fortalecer a alma, a moral, senão a dor vai voltar. Então é necessário vir fazer o estudo do Evangelho e fazer a prática do amor, para que haja uma conduta, porque nesse processo eu vou fazendo o quê? Eu vou me desvinculando, eu vou saindo dessa ação perniciosa. E só quem pode fazer isso sou eu. Aqui está bem claro, por quê? Porque é uma lei da afinidade. Então a pergunta que não quer calar,
Vamos olhar para a nossa atitude, a nossa forma de ser, para nós termos uma ideia quem são nossos amigos do mundo espiritual. Com que grupo nós estamos vinculados? Se somos depressivos, se somos vaidosos, se somos ciumentos, se somos por aí se vai. Esse é um grupo com o qual nós nos vinculamos. E nos alimentamos. A gente fica se alimentando, um alimentando o outro. Ou seja, esse alimentar, quando eu me alimento, eu fico mais o quê? Forte. Então essa atitude se fortalece em mim. O instrutor, com a fraternal, indagou. Entendeste? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Ele entendeu, nós entendemos? Você vai sair de casa, aí de repente alguém te trancou e tu foi, chamou aquele palavrão, tu diz, valha-me Deus, nervos, impulso. E aí você fez alguma coisa, errou, você já tinha vivido aquela situação, já sabia o resultado, você fez de novo, nervos. Sábado em casa, você ligou, colocou aquele New Age, passou o sábado inteiro, o sábado inteiro, palestra do Haroldo, site do Pode Escrever, já todinho. Ficou só onde? Lobo frontal. De vez em quando é preciso ir no lobo frontal. Às vezes eu me dou, mas não a semana inteira. Mas tirar um dia para ficar só no lobo, eu sinto necessidade disso. Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me, após longa pausa: Temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Então nós temos aí, esse perdão caberia para os dois. O jovem, né, então na época jovem, quando matou o seu, era um tutor, né, tomou conta dele. Então se ele, o encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores. Porque o que ele fez? Matou. Me arrependi. Tem um débito? Tem, porque todos nós aqui somos assassinos. Se não foi nessa, foi outrora, mas que já matamos já. Que cara foi essa? Tu tá achando o quê? Que vem com a auréola aqui? Você é amor de... não lembre não. Tá bom. Então, o primeiro movimento dele, nessa encarnação, ele foi muito cruel. Lembra como ele foi, além de astuto, ele foi frio, ele participou do velório, organizou tudo, ninguém soube, a única pessoa que sabe desse assassinato é ele. Ninguém soube, ele foi muito cruel. Ele ajudou a polícia. Ajudou, sim, fez todo. Então, o primeiro movimento aqui era de reconhecer o erro e tentar recuperar fazendo bem. Porque ele não se modificou. O que ele fez? Ele apenas foi trabalhar bastante para angariar dinheiro, para não pensar no que ele fez. Mas como ele transgrediu a lei, e a lei está gravada na própria consciência, ele mesmo já está se punindo inconscientemente. Ele destruiu todo o corpo dele. Porque a lei está gravada aqui, ninguém foge disso. Ele não precisa estudar o livro dos Espíritos para saber que ele não deveria ter feito isso. Segundo ponto, a vítima que não perdoou, que está vinculado nele, né? Vinculado, olha o que ele diz: o desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão
e do altruísmo, que seria o auxílio ao próximo. Então ele, o desencarnado, também está parado. Ele está preso, ele está junto, lado a lado. Imagina você estar lado a lado do seu inimigo. Quando alguém me faz mal, eu quero estar bem longe. Vou querer estar perto? Quero estar bem longe, não quero nem ver. Ele não está ali, lado a lado. Como diz, entrega na mão de Deus e vai. Outra seria a situação de ambos, dos dois, se houvessem esquecido a queda, erguendo-se pelo trabalho. Lembra de Paulo de Tarso? Lembra? Ele mandou matar Estevão, friamente mandou. Vocês lembram quando ele desencarnou, quem foi que veio recebê-lo? Jesus, Estevão e Abigail. Primeiro veio Ananias, devolver a visão, porque ele acordou cego no mundo espiritual. E depois aqueles 3 seres luminosos eram Jesus, Estevão e Abigail, numa encarnação. E ele não só mandou matar Estevão, como também iniciou toda uma perseguição. Foram várias pessoas que foram mortas. Ele ficou se lamentando? Não, ele se levantou. O que queres que eu faça, Senhor? Ele se colocou na condição de servo. Então, se erramos, se fizemos algo equivocado, errado, eu tendo hoje consciência disso, que nessa encarnação eu lembro que fiz, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Eu tenho que pedir perdão e trabalhar no bem. Eu não posso ficar parado me lamentando. Ele fez um desses 2 movimentos? Não, ele foi trabalhar só para si. Se ele tivesse trabalhado, conquistado dinheiro, como ele dá, a busca angariais amigo com o dinheiro da iniquidade. Porque todo acúmulo já é uma iniquidade. Então, se ele pegasse esse acúmulo e fosse auxiliar o seu semelhante, ele já estaria aliviando. Porque é através do trabalho que se recupera, não é da punição. Então ele perdeu o tempo. Saulo de Tarso não. Arregaçou a manga e disse: eu vou trabalhar, que eu estou muito sujo. Quando nós fazemos esse movimento de arrependimento, ele em nenhum momento ele é muito orgulhoso. Ele só não queria pensar. Em nenhum momento ele parou para fazer uma avaliação e se arrepender. Se ele tivesse feito isso, chorado amargamente, mesmo que ele não assumisse para a sociedade, mas chorado amargamente, o arrependimento do que ele fez, e disse: olha, a partir de hoje eu vou fundar um asilo para atender pessoas assim, eu vou trabalhar, me perdoe. Daí o Pai Nosso: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Então esse movimento, porque ele está vivo, morreu, ninguém morre, ninguém mata ninguém. A gente destrói o corpo, mas a pessoa continua viva, então ele está vivo. Então o primeiro movimento seria de pedir perdão. E a renovação moral dele tira a força do inimigo, porque ele passa a olhar e vai dizer: realmente, ele agora é bom. Mas com a atitude que ele está, com essa atitude dele hipócrita, só deu mais força para o inimigo, entendeu? Só deu mais força. No caso de Saulo, ele porque no caso de Saulo, a encrenca era só com ele. A encrenca era com ele. Porque Estevão nunca criou um sentimento de ódio para com Saulo de Tarso. Por isso que ele nem perdoou, porque não tinha o que perdoar. Ele entendia a atitude de Paulo. Por isso que ele diz: ele soube ser fiel a Moisés até o fim. Os dois eram a mesma linha. Um fiel ao Cristo e o outro fiel a Moisés. Tanto que o Saulo pede até a Jesus para não imputar mais aquele pecado a ele. Porque Jesus estava bem pertinho, olhando para Saulo assim, com um olhar de tristeza. O que tu está fazendo? E aí Estevão olha e diz: Senhor, isso está em Atos dos Apóstolos, não imputes a ele mais esse. Como diz assim, ele já tem muito, deixa que esse meu. Se é para a gente dar um nome, né? Acho que o orgulho é um dos piores espíritos que o homem carregar, que ele não consegue entender o seu próprio. Ele não consegue reconhecer o seu câncer moral. Então, por isso é que o amigo espiritual diz: outro seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, erguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Um, o auto perdão, o outro, o perdão. E os dois estão aqui parados, estacionados. Disposição, ninguém pode exigir do outro uma atitude que ele ainda não conquistou, né? Aqui é o nível, né? O estado de evolução que esses dois espíritos se encontram ainda, de não fazer esse movimento. Júlio, eu não posso cobrar de ti, mas eu posso cobrar de mim. O ato que o filho fez, ele sabe que é errado. Tanto é que ele fez o quê? Escondido. E não contou para ninguém. O outro é o movimento do perdão. E ele já sabe, porque nesse ano aqui, Jesus já tinha vindo na Terra. Já tinha explicado. Fora a lei que está gravada na consciência.
Então esse povo aqui não foi antes de Jesus não. Mesmo que fosse antes de Jesus, já tinha tido Sócrates, Buda, Confúcio, porque sempre o papai manda enxertia divino. O problema nosso é que nós somos rebeldes às leis que regem o universo. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percussientes e acrescentou. Cenas do próximo capítulo. Vou abrir para perguntas. Então, uma sobrinha que tinha um tio com as suas deficiências já de saúde, e ela maltratou muito esse tio, inclusive deixando esse tio passar fome. Então esse tio já desencarnou e hoje essa sobrinha está totalmente surtada, na verdade, totalmente surtada, vive sobre medicamento, sempre vigiada. Então ela pergunta, ela diz, talvez ele não tenha tratado com perdão em relação à sobrinha, possa ser que ele esteja. Pode, é uma suposição, mas vamos também recordar a atitude perversa dela, de indiferença com a dor do seu semelhante. Isso já mostra a sua conduta moral e o tipo de espírito ao qual ela tem sintonia, porque uma pessoa saudável jamais vai maltratar um semelhante ao ponto de deixar passar fome. Essa pessoa já está muito doente. Agora é o caso do livro Alcione, a Susana sempre foi surtada, porque a vida dela era em função de Cirilo. Mandou matar, mandou acontecer, mandou mexer o mundo para ser atendida em seus desejos particulares. E no final ela acabou surtando, porque em verdade já era surtada. Só tomou uma proporção maior ao ponto de nós podermos olhar e dizer, olha, ela está surtada. Mas sempre foi. Ok, foi bom o estudo? Foi bom? Vamos deixar esse outro material para outra semana, que vai fechar, quando ele vai falar, segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões, recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelo que nos persegue e calunia. Então, esse material nós vamos entrar na próxima semana. Muito bom, né, gente? Muito gostoso estudar. Então, vamos orar? Nossa irmã Luciana vai orar para a gente. Até o próximo estudo. Amado Jesus, nesta noite em que nos reunimos em Teu nome para estudarmos os Teus ensinamentos, fortalecermos o nosso coração, queremos Te agradecer por tudo aquilo que deixastes para o nosso melhoramento. Que possamos, Jesus, colocar em prática tudo aquilo que estudamos, que possamos amar, que possamos perdoar, que possamos entender o próximo, os amigos espirituais que nos dirigem, que organizam e que nos ajudam nesta atividade, o nosso muito obrigada. Que possamos, Jesus, nos reunirmos sempre em Teu nome. Abençoa nossa irmã Conceição, abençoa todos nós, a nossa família, os nossos amigos e os irmãos que ainda não aprendemos a amar. Que possamos permanecer contigo hoje e sempre, e que a Tua vontade se faça em nossa vida. Assim seja.